princípio era o verbo, era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é muito mais do que um filósofo, um bom mestre, alguém que fala palavras bonitas. Ele é Deus, Ele estava no princípio. Antes de todas as coisas serem criadas, Ele já era. E todas as coisas criadas foram criadas por Ele e para Ele. E nada do que foi feito se fez sem Ele. Amados, a paz do Senhor Jesus, estou muito feliz com cada um que está aqui presente essa noite, e eu tenho certeza que Cristo, essa noite, a imagem, a visão que nós temos de Cristo será mais plena, mais ampliada, porque é sobre Jesus que nós vamos falar aqui essa noite. Convido você a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Aleluia. Evangelho de Mateus, verso 13 em diante. Quem não achou pode acompanhar também no telão. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, o que permitir na terra será permitido no céu. Amém? A minha tradução é um pouco diferenciada, mas a essência é o mesmo. Os irmãos podem se assentar. Amados, nós vivemos um momento na Terra meio caótico, meio tenebroso. Nós olhamos, as pessoas ao nosso redor, elas estão cada vez mais doentes mentalmente, doentes espiritualmente. Quadro clínico de depressão é algo que é um diagnóstico que todo dia vem aumentando. As pessoas, elas estão cada vez mais se parecendo também com animais e se sentem também, algumas delas, como animais. Então nós percebemos que cada vez mais, quanto mais o mundo prega a tal liberdade, mais o mundo está entregue ao pecado e aprisionado ao pecado. E nós percebemos que toda essa decadência moral depravada, essa doença mental que tem abrangido, tem crescido na terra, nós percebemos que toda essa decadência nada mais é do que o afastamento do Criador. Nós percebemos também que dentro do contexto da igreja do Senhor, dentro do contexto até mesmo no meio evangélico, nós temos percebido que a imagem de quem Jesus verdadeiramente é está diluída.
As pessoas, elas estão ficando com uma caricatura barata de Cristo e vivendo uma vida libertina, uma vida totalmente oposta aos ensinamentos do Senhor, por causa da visão deturpada de quem é Jesus. O Jesus moderno de hoje, ele é como um filósofo, ele é como um mestre. O Jesus moderno de hoje, ele até mesmo, sua doutrina se torna matéria-prima para que coaches venham performar as pessoas. A doutrina de Cristo se torna algo inspiracional para coisas seculares. Ficou até mesmo, tentam banalizar a figura do Senhor Jesus, como nós vimos nas Olimpíadas. Depois quiseram voltar atrás, falar que não foi referência à ceia do Senhor. Meus irmãos, nós sabemos que de mais de 500 mil religiões que existem no mundo, eles querem afrontar qual? A de Cristo. Sempre é de Cristo que eles querem afrontar. Então, nós temos visto que hoje as pessoas, elas têm ficado doentes, elas têm se auto-sabotado, elas têm se afastado do propósito de Deus, porque não querem a Cristo e a cruz de Cristo. E nós vemos aqui que, na história que nós acabamos de ler, Jesus, ele se importa, ele tem essa preocupação em saber o que nós temos como percepção de quem ele é. Tanto que Paulo, quando ele ficou ali 14 anos, estudando novamente as Escrituras, desfrutando mais do Senhor, conhecendo mais do Senhor, no final das contas, ele disse que o Evangelho, a glória do Evangelho, ele está estampado na face do Senhor Jesus. Então, nós percebemos, irmãos, que há uma necessidade de nós passarmos a voltar a ter a visão plena, completa de quem é Jesus Cristo. E ele tem essa preocupação com o que nós pensamos dele. Ele tem essa preocupação, que visão nós estamos construindo dele. Tanto que ele chama os seus discípulos e fala assim: os homens, quem eles dizem que eu sou? O que eles falam de mim? Jesus, alguns falam que tu és João Batista, outro Elias, outro Jeremias, tá bom. São o que eles dizem? São. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro ali toma a palavra e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando ele fala tu és o Cristo, ele está falando tu és o ungido, tu és o Messias, tu és aquele de quem as Escrituras testificam, que traria a redenção. Quando ele afirma sobre Cristo sendo o Messias, comprova todas as Escrituras, e ali o Senhor mesmo fala: olha, Simão, chamou ele de Simão, não foi carne nem sangue, não foi espírito humano, não foi nenhum ser humano, mas foi o meu Pai que te revelou. Ele começa chamando Pedro de Simão. E depois ele vem e já chama ele de Pedro, e não mais de Simão. Portanto, eu lhe digo: você, Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Começou chamando ele de Simão, depois de Pedro. Quando você vai ver na outra faceta do Evangelho de João, capítulo 1, verso 42, nós vemos ali Jesus mudando o nome de Simão para Pedro. Mas aqui na faceta de Mateus, neste capítulo, nesse exato momento, quando Pedro teve a revelação de quem era o Senhor Jesus, já não era mais Simão, mas era Pedro. A sua verdadeira identidade foi ativada. E quando o Senhor mudou o nome de Simão para Pedro, o Senhor também deu um destino. Olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui é um jogo de palavras, pedra, Pedro,
Mas quando ele fala sobre essa pedra edificarei minha igreja, e ali ele dá uma autoridade a Pedro, fala: Pedro, agora tu tens a chave do reino dos céus. O que você abrir, o que você concordar na terra, será concordado no céu. Mas a ênfase que eu quero trazer aqui para os irmãos é o seguinte: você percebe que quando Pedro, através da revelação do Pai, do Espírito Santo, a Pedro, quando ele tem a revelação de quem é Jesus, o Senhor muda o nome dele. O Senhor passa a chamar ele de Simão de Pedro. Porque a nossa verdadeira identidade, ela só é encontrado em Cristo Jesus. Porque enquanto nós não olharmos para Jesus Cristo na sua plenitude, nós vamos ver aí crentes consultando horóscopo. Eu sou de Áries, eu sou de Capricórnio, eu sou de Sagitário. Perde-se a identidade. Depende das estrelas para falar quem é. Por quê? Porque não tem a verdadeira visão de quem é Jesus Cristo. O Senhor Jesus é muito mais. Eu vou trazer essa faceta de, por exemplo, Jesus do The Chosen. Uma excelente série, edifica, tem trazido várias almas para o Senhor. Lógico que existe um enredo por trás, mas a identidade de Cristo está muito mais além do que aquele Jesus humano. O Senhor Jesus, amados, quando você vai ler em João capítulo 1, vai dizer assim: no princípio era o verbo, ou era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é muito mais do que um filósofo, um bom mestre, alguém que fala palavras bonitas. Ele é Deus, Ele estava no princípio. Antes de todas as coisas serem criadas, Ele já era. E todas as coisas criadas foram criadas por Ele e para Ele. E nada do que foi feito se fez sem Ele. Tanto as coisas visíveis e invisíveis foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas foram criadas por Ele. E mais, o Senhor Jesus, além de no princípio, além de antes mesmo existir o primeiro anjo, o primeiro átomo, Ele já era ali o Pai, o Filho, o Espírito Santo, na dança da eternidade, na harmonia da eternidade. Ele já era antes de qualquer outra coisa criada. Então Jesus é muito mais do que o mundo tenta vender nas ideias. E nós vemos que o Senhor criou todas as coisas. Deus era completo em si. Deus não necessitava de que nós existíssemos ou a criação existisse. Deus não tinha carência da nossa existência. Não, o centro de tudo nunca foi nós, sempre foi Jesus. E Deus, na eternidade, Ele simplesmente consultou o conselho da sua vontade e pelo beneplácito de sua vontade, Ele falou: vou criar, vou fazer a criação, vou trazer o mundo à existência. Haja! Por uma palavra, haja! E houve luz. Então nós fomos, toda a ordem criada, ela simplesmente existe porque Deus quis. E segundo ponto, para a glória dele. Nós só temos um objetivo na nossa existência, glorificar a Deus. Porque dele, por ele, para ele são. Esse é o propósito da nossa existência. Quer saber o seu propósito? Quer saber a sua identidade? Você precisa olhar para Jesus Cristo. Ele é Deus, Ele é antes de todas as coisas, Ele formou, criou todas as coisas e nada do que foi feito se fez. Ele é o Todo-Poderoso. E o que acontece? Nós precisamos, amados, começar a resgatar
a verdadeira glória do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira mensagem do que é o Senhor Jesus. Nós precisamos, amados, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos criou para um propósito, para glorificá-lo. E Ele preparou o quê? O que acontece? Muitas pessoas pensam, eu vi um mundo, mas meus pais foram só progenitores. Eu tive um pai ausente, eu tive uma mãe narcisista, eu tive um pai abusador, eu passei por isso e por aquilo. E ali ela vai se deformando na sua identidade, mas Cristo essa noite vem te falar que o seu pai e sua mãe foi apenas um empréstimo, porque a sua verdadeira família, o seu verdadeiro pai é o pai que está nos céus. E a família de Deus, você está convidado a fazer parte dela, uma família de santos e de muitos irmãos, cujo irmão mais velho é Jesus Cristo. Então, que todo espírito de orfandade seja quebrado aqui nesta noite. Você tem um pai que está nos céus. Você tem uma identidade, não essa que o mundo quer impregnar em você, tirar a sua autenticidade. E nós vemos que o Senhor, Ele nos criou com o propósito de glorificá-lo. De glorificá-lo. Para que nós venhamos fazer o quê? Como que eu posso glorificar a Deus aqui nessa terra, Stephanie? Como que eu posso viver para a glória de Deus? Qual é o meu propósito aqui nessa terra, Stephanie? Como? A palavra vai dizer que mesmo antes de você vir à existência, Ele já te desejou no coração dEle. Você já foi eleito antes da fundação do mundo. Ele já te elegeu, já te cercou de bênçãos espirituais. E Ele já preparou boas obras para que você ande nela. Todos os seus dias já estão escritos por Ele. Há um caminho muito excelente, um novo e vivo caminho preparado para você. Em Cristo Jesus você pode vivenciar isso e sair de uma vida medíocre e rotineira e viver uma vida onde você crescerá de glória em glória. Então nós vemos que o Senhor, Ele tem um caminho preparado para nós. Ele já preparou de antemão obras para que nós venhamos andar nelas. E Ele nos deixou como que nós podemos andar nessas obras. Sabe como? Na sua vida humana. Cristo, quando Ele veio como homem a essa terra, Ele mesmo disse que não veio fazer a tua vontade, mas a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Se meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Nós vimos um Cristo servo e obediente. Nós vimos um Cristo que tinha um estilo de vida totalmente voltado e centrado na vontade de Deus, apesar de ser Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma corpórea de homem, tabernaculou entre os homens, Emanuel, Deus conosco, e Ele se humilhou. E como homem, Ele nos deixa o exemplo de que estilo de vida nós devemos seguir. Porque se eu tenho, como que você ativa a sua identidade? Pelo que você crê, pelo que você se espelha, pelo que você se inspira. Então Ele deixou um modelo para você se inspirar. Ele deixou um modelo para você se espelhar, que é Ele mesmo. Nós só temos um destino, amados, se parecer com Jesus. Ser uma cópia de Jesus nessa terra. E nós vemos que o Senhor, Ele foi um exemplo de obediência. Quando Cristo vier nessa terra, Ele não vai perguntar: você foi feliz? Ele vai perguntar: você foi fiel? Quando Cristo vier na terra, por acaso achará fé na terra? Amados, a palavra hoje, ela quer ampliar a sua visão de quem é Jesus. E nós precisamos olhar para a vida de modelo do Senhor Jesus de obediência. Nós vemos também ali
antes da sua partida, quando ele reúne os apóstolos e lava os pés dos apóstolos. E ali Pedro fala: Senhor, não, nunca me lavarás os pés. Pedro, se você não aceitar isso, você não tem parte comigo. Muitos de nós não queremos também ser o Pedro que aceita o serviço, ou também que exerce o serviço como o Senhor Jesus. E nós vemos ali em João capítulo 13 o modelo que o Senhor deixou para nós vivermos como comunidade, como irmãos, servirmos uns aos outros. Ele lavou os pés um dos outros, lavou até o pé do traidor. Amados, que nós venhamos olhar para o Senhor Jesus e ver esse modelo de obediência e de serviço. Não existe um cristão que vive um estilo de vida sem obedecer o Senhor. Se não obedecemos o Senhor, não somos cristãos. E nós vemos que o Senhor ressuscitado, agora que nós falamos ali de Cristo como homem, nos dando um exemplo de como obedecer, como servir e também como reinar. Porque na oração do Pai Nosso ele fala, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu reino, venha o teu reino. A missiologia sacerdotal tua e minha, meu amado, minha amada, é também atrair a cultura do reino para o céu. A cultura do reino para o céu. Amarmos-nos uns aos outros como Ele nos amou. Orar pelos que perseguem, abençoar os que nos maldizem. E agora nós vamos olhar também para Cristo ressuscitado nesta noite. A palavra vai dizer que Cristo ressurreto, Ele assume, Ele se torna o nosso sumo sacerdote no mais altos céus. Ele ali foi crucificado pelo meu e seu pecado e ressuscitou, e agora ressuscitado, ele se torna o nosso sumo sacerdote. E ali em Hebreus, se você quiser ler depois na sua casa, você vai entender melhor. Ali em Hebreus você verá que o Senhor, o tempo todo, Ele nos convida, amados, a adentrar a sala do trono com confiança, a fim de alcançar misericórdia, sabendo que Ele também padeceu as mesmas fraquezas que nós, sem pecado. O que o Senhor quer dizer para nós aqui essa noite, nós precisamos também passar a olhar para um Deus misericordioso. Nós também precisamos entender que neste exato momento, à destra de Deus Pai está Cristo, como sumo sacerdote, intercedendo por mim e por você, na hora das lutas, das suas fraquezas, das suas frustrações. Ele está ali aguardando você comparecer na sala do trono, com confiança de que Ele está te escutando, com confiança de que Ele exercerá misericórdia sobre a tua vida. Amados, Cristo ressuscitado, quando nós olhamos para Cristo do The Chosen, eu vou dar ele de exemplo, porque o Jonathan está em todos os Instagram. O Jonathan é o que faz Jesus, tá? Do The Chosen. Então, vou dar ele de exemplo aqui, porque ele é a caricatura do momento. Quando nós olhamos para a série, para todo o enredo, todo o contexto, e ficamos admirados, a palavra vai dizer que Cristo ressuscitado não é mais aquele Jesus. Cristo ressuscitado não é mais aquele Jesus. Quando você vai ler Apocalipse capítulo 1, João na ilha de Patmos, ele foi arrebatado em espírito, e ali ele tem a visão de Jesus Cristo ressuscitado. Ele fala que ouviu uma voz por detrás dele, como uma voz de muitas águas. Quando ele olhou para ver quem falava com ele atrás dele, ele viu um ser semelhante ao Filho do Homem, que andava entre os 7 castiçais e tinha na sua
mão 7 estrelas, os pés eram como latão reluzente, os seus olhos eram como chama de fogo, a voz parecia que saía trovões quando falava, os seus cabelos eram como uma lã branca, ou seja, os cabelos do Senhor Jesus eram brancos. A visão que João tem é de um ancião de dias, mas ele se deu como morto quando esteve diante daquela visão. Por que João se deu como morto quando ele viu Cristo ressuscitado, aquele que ele encostara a cabeça no peito? Porque Cristo ressuscitado, querido, ele é todo poderoso. Ele é terrível. Terrível no sentido de quê? De tamanha santidade. E João se deu como morto diante daquela visão. E nós precisamos hoje resgatar a visão deste Cristo ressurreto, que tem olhos como chama de fogo. Quando Cristo vier na terra, ele virá com as vestes salpicadas de sangue, sobre um cavalo branco, representando ali o quê? A guerra. Quando ele falar uma única palavra, o Senhor vencerá a guerra, porque o mundo estará num caos na vinda do Senhor. Então nós não temos mais a visão desse ancião de dias, do Senhor ressuscitado, todo-poderoso, que passeia no meio dos 7 castiçais, que representava ali as 7 igrejas. E para essas 7 igrejas, o Senhor, ele deu um recado, que é outra coisa que você precisa saber do Senhor Jesus essa noite, para que a sua identidade nele seja restaurada. Quando ele virou para a igreja de Laodiceia, ele disse: olha, você está morna. Você está morna. E ali ele faz uma série de apelos, de exortação, e ele fala: ó, eu exorto aquele que eu amo. E no final ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. O Senhor está dizendo aqui que nós temos um sumo sacerdote que compadece de nós. O Senhor está dizendo aqui que o Deus ressuscitado, ele é o Todo-Poderoso. Sim, deve ser temido, mas ele também está dizendo aqui que ainda há uma chance, que ainda ele está batendo na sua porta, no seu coração para entrar. E isso não é somente, amados, para aqueles que se desviaram ou nunca aceitaram Jesus, mas esse convite também é para os crentes. A igreja de Laodiceia era crente, cria no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está fazendo esse convite essa noite, para que nós venhamos abrir a porta do nosso coração, para que nós venhamos nos deleitar na palavra e aprender sobre Ele, aprender sobre o Espírito Santo, aprender sobre Cristo, se deleitar no conhecimento de Deus. A palavra vai dizer: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não podemos parar de crescer no conhecimento de quem é Cristo, porque se perdemos, a gente começa a perder na memória, parar de lembrar de quem é verdadeiramente é Cristo, vai ficando aquela coisa anuviada, a glória na face de Cristo não te atrai mais, e você começa a te distrair com outras coisas, em vez de abrir a porta e ceiar com o Senhor. O Senhor, essa noite, Ele está convidando, igreja, a nós, como igreja de Cristo, a passarmos a olhar para a face do Senhor Jesus, para que a nossa identidade não se perca, para que a nossa verdadeira identidade, ela seja ativada. Identidade de filhos de Deus, de sacerdotes do Senhor. Não se perca, amado, não se perca no caminho, não se perca no caminho, olha somente para o Senhor Jesus, peça ao Espírito Santo: Senhor, fixa a eternidade nos meus olhos, fixa Cristo nos meus olhos, que eu nunca venha perder a
paixão, a inspiração por quem é Cristo, que Ele nunca deixa de ser belo para mim, que a beleza da tua santidade continue me atraindo. Então, o apelo desta mensagem é que você olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele é Deus, Ele te criou para um propósito, Ele tem boas obras. Veja a vida que Ele viveu de obediência, de serviço e sacerdócio. Hoje Ele é o nosso sumo sacerdote, intercede por nós. É o ancião de dias que virá pronto para guerrear pela igreja e justificar os seus. E Ele também está à porta do nosso coração hoje, para que você deixe Ele entrar e ceiar. Ninguém ceia, come junto numa mesma mesa, sem gerar uma intimidade, sem ali se alimentar junto, sem ali contar a história um do outro, sem ali ter uma amizade. Amém? Então esse é o convite do Senhor. Abre a porta do seu coração. Eu queria orar por toda a igreja neste momento. Pai, nesse momento, nós te agradecemos, te bendizemos, te damos honra e glória. Meu Deus, muito obrigado pelo ajuntamento dos santos, obrigado pela vida de cada um. Obrigado, Senhor, porque podemos honrar uns aos outros aqui nesse ambiente. Obrigado, Senhor, porque cada um que está aqui essa noite, Senhor, veio, ó Deus, para se alimentar do Senhor pela Tua palavra, te adorar, te cultuar. Que esta palavra, Senhor, ela não volte vazia, mas, Senhor, que venhamos sair daqui, Senhor, dando fruto de 30, 60 e 100. Que o Espírito Santo de Deus, meu Pai, venha palestrar com cada um no coração. Que nós venhamos resgatar o Cristo pré-existente. Senhor, Deus, o exemplo do Cristo em carne. E também, ó Deus, temer-te, ó Deus, ao Cristo ressuscitado, que voltará e virá. Restaura, Senhor, a identidade de noiva, para que juntos clamemos: Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, num só espírito, num só clamor. Senhor, resgata a tua igreja, Senhor, para, Senhor, o verdadeiro propósito, que é o reino, que é, Senhor, preparar o caminho do Senhor e desejar a sua vinda. Senhor, abençoa a vida de cada um que está aqui essa noite. Que saia daqui, Senhor, meu Pai, mais sabedor de quem é Cristo, mais sabedor, Senhor, da Tua palavra, porque, Senhor, a Tua palavra é luz, ela nos guia, é lâmpada, Senhor, para os nossos caminhos e luz para os nossos pés. Senhor, assim nós oramos e eu coloco, Senhor, a vida de cada um aqui, Senhor, esta noite no Teu altar, nas Suas mãos, que os corações sejam abertos, que as portas dos corações se abrem para que Cristo entre e ceie com este ou com esta, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Olhar para quem, igreja?